a natureza é um campo, um lugar onde há outras inteligências e expressões de vida a serem consideradas tanto quanto as inteligências humanas. É o seguinte: a natureza é viva e os seres que habitam na natureza não são só os animais e eventualmente seres humanos, mas há outras inteligências, outras entidades que também participam dessa vida, né, dessa comunidade chamada natureza, né? Os espíritos da natureza propriamente dito, os seres encantados, como nós falamos aqui no Brasil, né? O mundo não visível, né? Uma vida não visível. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Inconsciente Coletivo. Eu te pergunto como é que se faz a saudação em Tupi? Como é que a gente diz seja bem-vindo? Nós podemos dizer Agujevete, Tá certo. Ah, seja bem-vindo. seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todos aqui, nos acompanhando nessa conversa. Dentro do contexto de uma série que a gente faz aqui no canal, chamada É Preciso Falar sobre Saúde Mental, parceria nossa com a Fundação de Setúbal. Eu vou começar essa conversa, Kaká, justamente te questionando em que medida que os saberes ancestrais e a cosmologia dos povos originários dialoga com o tema da nossa série, que é a saúde mental. Você que já tem feito um trabalho longo, né, sobre esses pilares. Sim, sim. Bom, quero mais uma vez agradecer esse momento, né, a oportunidade de estar nesse espaço, dentro desse tema, que normalmente é um tema que não é tão direcionado assim para as culturas indígenas, né? No meu caso, eu tenho o fato de ter me especializado, de ter me aprofundado justamente na área das terapias alternativas, né, da psicologia transpessoal. E a base do meu trabalho de estudos há 30 anos atrás é justamente compreender em que medida uma sabedoria ancestral, particularmente da tradição chamada Tupi, né, pode se relacionar com um conhecimento contemporâneo, né, ligado à questão da saúde de um modo mais integral, né? Quando eu falo da saúde de modo integral, estou dizendo saúde do corpo, saúde da mente, né?
saúde espiritual, né? Tradicionalmente, os pajés, a sabedoria dos pajés, está muito ligado a uma questão espiritual, né? Mas que é uma palavra que, dependendo de quem escuta, né, ela pode direcionar para aspectos mais ligados à questão da religiosidade. E, na verdade, a saúde dentro de uma visão de mundo espiritual, que é a que os pajés, né, dos povos indígenas, de maneira geral, trazem, está justamente falando do que na cultura não indígena se chama de psique, se chama de alma, né? E é nessa medida, né, é nessa medida de que existem conhecimentos tradicionais que podem se relacionar com o oferecimento de um equilíbrio para essa psique, para essa alma, né? Não dentro do mesmo contexto que a sociedade indígena entende psique e alma, e a sociedade indígena entende, mas de um modo muito aproximado, né? Muito similar. Então, na verdade, religião e psique, no caso dos povos originários, se cruzam. No caso dos povos originários, se cruzam. Diria espiritualidade e psique. Por que não religião? Porque as culturas ancestrais, elas não são, na verdade, religiosas. Embora os grandes estudiosos, etnólogos, antropólogos da cultura indígena, que se debruçam na cultura indígena, e particularmente na cultura tupi-guarani, que é a que é mais estudada, fala dessa característica religiosa da cultura tupi-guarani. Mas é um termo que não se aplica, porque a religiosidade ela fala de um lugar onde o ser humano é desafiado ou é convidado, né, a desenvolver um determinado padrão de relacionamento baseado em valores, baseado em uma ética, em uma moral, para se aproximar, né, ou se conectar com Deus, né? Então, tem todo um conjunto de regras, de princípios, de leis, de preceitos, né? Isso é religiosidade. A espiritualidade, no caso, ela não vai estar focada exatamente nos aspectos doutrinários e nos aspectos de desenvolver uma moral, uma ética. A espiritualidade, no caso da tradição indígena, ela é focada na oportunização da pessoa vivenciar uma experiência sagrada, né? E é diferente você vivenciar uma experiência do sagrado, com o sagrado, de religiosidade propriamente dita, entende? E para vivenciar uma experiência com o sagrado, com a espiritualidade, inevitavelmente isso passa pela psique, pela alma, né? É nesse sentido que aí se cruzam, como espiritualidade, mas nem tanto como religiosidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre saberes ancestrais e depois um pouco também sobre a cosmologia, para a gente tentar, de alguma maneira, eu sei que não é fácil, porque são vários povos, não é um só, Sim, a gente tentar mapear o que é o imaginário dessa população. sim. Bom, tentando sintetizar, né? Porque quando a gente fala de saberes ancestrais, a gente está falando
de saberes de uma diversidade relativamente grande de povos, de civilizações, né? Pouco mais de 300 atualmente, né? E cada uma tem a sua particularidade. Naquilo que elas têm em comum, o que podemos falar de saberes, no que se relaciona em comum, existem alguns pontos que nos conecta, que nos une enquanto sabedoria ancestral, né? E um desses pontos é talvez o principal é o princípio da nossa filiação à Terra. Esse é um ponto que todas convergem, que é a ideia, a visão de mundo de que o ser humano descende, né, diretamente da Mãe Terra ou Mãe Natureza, como queira, mas da Terra-mãe, não como uma metáfora de crenças, mas como realmente um princípio de sabedoria baseada em toda uma experiência milenar assim na cultura desses povos, né? Então, eu acho que uma das coisas que caracteriza os saberes ancestrais, o primeiro ponto é esse princípio da filiação à terra, né? E você vai ver isso não só nos povos do Brasil, mas nos povos da América Central, da América do Norte. Isso nos irmana, né? Mais. O segundo aspecto peculiar a uma sabedoria ancestral diz respeito, uma vez que nós somos filhos da Terra, então há um reconhecimento de que a natureza é um campo, um lugar onde há outras inteligências e expressões de vida a serem consideradas tanto quanto as inteligências humanas. É o seguinte, a natureza é viva e os seres que habitam na natureza não são só os animais e eventualmente seres humanos, mas há outras inteligências, outras entidades que também participam dessa vida, né, dessa comunidade chamada natureza, né? Os espíritos da natureza propriamente dito, os seres encantados, como nós falamos aqui no Brasil, né? O mundo não visível, né? Uma vida não visível. E aí é que entra essa questão da espiritualidade, né? E não religiosidade, né? Também que nos conecta. São esses dois pontos, né? Que conecta toda uma sabedoria, né? E tem um terceiro ponto que eu julgo importante trazer aqui, que é a questão do cultivo à ancestralidade. Que esse cultivo à ancestralidade é um ponto importante, porque a sociedade não indígena, ela até reconhece a importância de cultivar, de ter uma relação saudável com os seus antepassados e a sua família. Ela vai até um certo ponto. Mas qual é a diferença? É que a sociedade não indígena considera ancestral somente o seu grupo consanguíneo, né? A sua família consanguínea. Quando a gente fala para o não indígena, você honra os seus ancestrais, o não indígena vai pensar
nos seus avós, nos seus pais, e está tudo certo. Vai pensar nos seus bisavós e vai dizer assim, sim, claro, né? Mas a ancestralidade que nós falamos não se limita àqueles que nos antecederam do ponto de vista genético, nem genealógico, né? Nós consideramos como ancestrais justamente também os seres da natureza e também os animais, né? As montanhas, as árvores, os rios. E muita gente, às vezes, acolhe isso até como uma metáfora, mas não, como nossa filiação é a Mãe Terra, todos os seres que são emanados da Terra são nossos ancestrais, né? E você vai ver muito isso, Morris, né? Morris. Você vai ver muito isso, por exemplo, uma referência tradicional disso, naquela carta do chefe Seattle, no século XIX, XVIII, não lembro, quando nos Estados Unidos quiseram comprar as terras desse grande chefe, desse chefe do povo Seattle, né? E ele tinha duas oportunidades. Chegaram os militares, ou eles invadiam aquelas terras, que é Manhattan, que é a cidade de Manhattan, ou ele vendia as terras. Então, de uma maneira política, o general fez a proposta: você vende as suas terras, terras do seu povo, e ele escreve aquela carta emblemática que você encontra na internet, a carta do chefe Sartre, que ele fala o chefe branco está fazendo a proposta de comprar nossas terras. Isso para nós é uma coisa que a gente não consegue conceber, porque essas terras não são nossas, nós que somos filhos da terra, né? E a gente não sabe como lidar com isso. Ele vai explicando na carta, né? O rio que circula aqui embaixo é nosso irmão, e é como o sangue que circula no nosso corpo. Esse vento que passa aqui agora é nosso irmão. Os búfalos que nos nutrem, eles também fazem parte de nós. A gente não consegue viver sem esses animais aqui. Tem uma frase emblemática na carta: sem a presença dos animais, nós morreríamos de uma grande solidão de espírito. Enfim, e essa carta é belíssima, é forte, ela tá disponível, mas esse pensamento, essa visão de mundo, é algo que em qualquer comunidade indígena que você for, desde aquelas dos povos mais isolados até os povos urbanos, os povos que estão vivendo dentro das grandes cidades, nas periferias das cidades grandes, eles vão dizer a mesma coisa, né? Que são nossos ancestrais, os bichos da floresta, e anterior aos bichos da floresta, uma nascente, uma cachoeira que passa por ali. Então, esses são alguns pontos que eu posso dizer para você que vem de uma sabedoria ancestral que é comum a toda essa diversidade étnica que você vê ainda presente hoje no Brasil e fora do Brasil. O que é o xamanismo, Cacá? Mas o xamanismo é um conceito que veio adquirindo uma determinada propriedade que enlaça culturas ancestrais e a psicologia ao longo de algumas décadas, mais precisamente desde a década de 40, né? Essa história de xamanismo
ela começou fora do Brasil, com um grupo de pessoas ligadas à psicologia e ligadas também à antropologia, sociologia, pessoas que são cientistas, acadêmicos, estudiosos, que, num determinado momento, entenderam que eles tinham que olhar para as culturas nativas nas suas regiões, ali na Europa, né? Particularmente na Europa, para justamente entender de um modo mais abrangente a psique humana, porque o termo xamanismo ele foi cunhado, ele foi tecido a partir de um grupo que se reunia para estudar isso. Entre eles, um sujeito chamado Mircea Eliade, Sim. né? Foi a pessoa que cunhou esse termo, o Carl Jung, né? E uma pessoa que não tem nada a ver com a psicologia, que era um físico, o Bohr, inclusive, que foi prêmio Nobel de Física. Eles tinham um grupo de estudos, né? E o Campbell, Joseph e o Campbell. Campbell. Eles, mas desses daí, o que aprofundou mais foi o Eliade, e aí ele lançou um livro, Xamanismo, a Arte do Êxtase, entre os anos 40 e 50, mas a questão do xamanismo pegou mesmo nos anos 60, que saiu desse lugar dos estudos e entrou num lugar de experiência, né? E os povos, o que os povos indígenas têm a ver com isso, né? Nessas épocas, nessas décadas aí, era mais um campo de estudos, então eles iam lá estudar os povos ancestrais lá da região da Rússia, da Sibéria. O termo xamã vem de lá, né? Aqui no Brasil, nós dissemos pajé, tuxaua, tem outros nomes para esse mesmo perfil, esse mesmo arquétipo, né? Então vem de lá. Só que nos anos 60, o xamanismo ganhou um aspecto de experiência por causa dessa questão psicodélica, por causa das experimentações do cogumelo, do cacto, das plantas de poder, né? E ele ganhou essa dimensão de experiência psíquica de uma maneira assim histórica, vamos dizer assim. Quem popularizou também foi um escritor, né, supostamente de ficção, que é o Carlos Castanheda, que nos anos 70, desde o início, final dos 60 até talvez final dos anos 70, ele escreveu uma série de livros. São 12 livros. E esses livros têm uma coisa em comum, que é um diálogo do autor, que é um antropólogo, que vai fazer uma pesquisa para os seus estudos, e um xamã, que é o Dom Juan Matos, que é do povo, ele é um Yaxé do povo tolteca, né? Ramificação do povo tolteca, que vão trocando conhecimentos e esse xamã, o Dom Juan, ele se torna o mestre para o Carlos Castanheda, e isso influenciou muita gente, né, que passaram a querer conhecer, experienciar, ter experiências xamânicas, né? Mas, no final dos anos 80 para os anos 90, a psicologia, de novo, toma esse tema por causa de todo o envolvimento que existe
entre a consciência e o xamanismo para compreender melhor esses processos, né? Então, a psicologia toma de novo e reconecta justamente com Jung, né? A princípio, né? Então, o xamanismo é essa complexidade e a sociedade não indígena, essas gerações dos anos 70, 80 e atualmente ele está sendo muito proliferado, vamos dizer assim, pela conexão de determinados jovens, grupos de jovens, com as culturas amazônicas, né, no Brasil. O povo Runicui, Sateré-Maué, Yanauá, né, a cultura da ayahuasca, né, tem chamado muita atenção de uma certa juventude, de um determinado perfil, né, da juventude, e o xamanismo no Brasil tem aflorado e trazido essa dimensão da experimentação da, é, de ferramentas para obter com isso expansão de consciência, né? Só para encerrar isso, na tradição tupi, guarani, há um outro tipo de xamanismo que não faz uso de plantas de poder, essas coisas todas. Os pajés, o xamanismo tupi-guarani, ele faz uso de ferramentas muito mais próximas das sabedorias orientais do que das plantas de poder, essas coisas, porque envolve meditação, cantos mântricos e danças no xamanismo tupi-guarani. O xamanismo funciona? O xamanismo funciona, mas como em todas as ciências e conhecimentos, há o problema do superficialismo, né? É como se você me perguntasse: a medicina funciona? A medicina funciona, né? Se você vai conversar com um sujeito que passou toda a experiência do aprendizado, da universidade, da formação, da preparação e vai aplicar as ferramentas, funciona. Agora, para um desavisado que põe um avental e o estetoscópio e se faz há um cuidado a ser tomado. A gente está falando um pouco de um território de cura, né? Estamos falando de Sim. cura, né? É disso que se trata, né? Bom, vamos lá. Então, não, o xamanismo, usando essa palavra e trazendo também a sabedoria dos nossos parentes aqui, o foco dele, a princípio, não é somente cura. A cura é uma etapa, né? O foco dessa sabedoria xamânica é a expansão da consciência e a integração das partes que compõem o ser. Então, é mais uma experiência de autoconhecimento e de conexão do que uma experiência de cura propriamente dita. Mas a sociedade não indígena ela é tão desagregada do ponto de vista da sua consciência e do ponto de vista da sua psique, que as ferramentas que os xamãs usam para essa expansão de consciência, para o povo não indígena, ela se torna uma ferramenta de cura. Entendi. Porque ela ajuda
as ferramentas, as técnicas, sejam elas plantas de poder, sejam elas determinadas práticas mântricas ou meditativas ou de visualizações, elas ajudam o ser humano nessa purificação da sua psique, dos seus estados emocionais e dos seus centros vitais. Então, nesse sentido, ela também é cura, o xamanismo também é cura nesses termos, mas não é esse o propósito. Mas, assim, eu ainda esgotando esse assunto do xamanismo, eu acho que ficou muito claro, né? Deu para entender que realmente existe uma proposta para os povos originários, outra proposta para os não indígenas, como você disse, Uhum. várias maneiras de acessar esse mecanismo, né? Sim. Você trabalha muito, e a gente vem falando nessa entrevista, a gente está entrelaçando o tempo todo psique, né? Ancestralidade, cosmologia, autoconhecimento, né? Sim, sim. Então, digamos assim, uma conclusão dessa conversa que eu pudesse tirar é que os saberes ancestrais, a cosmologia e mesmo o xamanismo propriamente são ferramentas poderosas para eu conseguir, assim, melhorar e conseguir aprofundar o meu conhecimento. Eu entendo dessa maneira, né? Na minha experiência, eu tive a oportunidade, de, bem jovem, conviver numa aldeia Guarani, lá em São Paulo, e onde foi o meu caminho iniciático, né? O meu caminho de vivenciar experiências através de cantos mântricos, de retiros, de conexões, e aquilo transformou a minha vida, né? O que eu conhecia da vida ia até um certo limite, e a partir dessas experiências, esse limite mudou, né? E a partir dessa experiência iniciática, no passar dos anos, eu fui procurando compreender de outras maneiras, com outros povos, né, parentes, e só constatei ao longo desses anos o quanto que o xamanismo, o quanto que esse xamanismo muito nosso aqui no caso, né, porque tem diversas linhas de xamanismo, o quanto que isso realmente propiciava um melhor conhecimento de si mesmo, dos seus aspectos, dos aspectos que nos sustentam, né? De processos, de questões emocionais, de questões de compreensão, de percepção de determinados processos de vida. Então, para mim, pessoalmente, serviu muito como uma jornada de autoconhecimento e também de cura. E depois, num certo momento da minha vida, a partir dessas experiências, eu também passei a focalizar com grupos e pessoas, e já são milhares de pessoas, né, ao longo de 30 anos, que têm me dado esse retorno, como que essa sabedoria ancestral realmente possibilita um melhor conhecimento de nós mesmos,
né, de determinados aspectos internos, de determinadas maneiras como as energias da vida funcionam através de nós e como isso tem melhorado a vida de pessoas. Então, para mim, não tenho dúvida nenhuma de que é um caminho de autoconhecimento, né? Desculpa. Eu só fiquei com uma dúvida técnica mesmo, Kaká, porque eu entendi que os significados são diferentes, né, para o não indígena e para o indígena. Assim mesmo, são ferramentas válidas para as duas populações, vamos dizer assim. E isso, o significado é diferente no seguinte sentido. Para o não indígena, a conexão com o xamanismo, com técnicas, práticas e elementos tradicionais de xamanismo, tem uma ênfase muito mais na cura, Certo. né? Na cura de estados emocionais, na cura psíquica, né? E no reconhecimento de uma certa palpabilidade de uma consciência que se expande, né? Na tradição indígena, embora alguns parentes chamam de a nossa medicina, mas essa palavra não é uma palavra que vem dos nossos parentes aqui, é uma palavra que foi importada de toda uma rede de xamanismo norte-americano, mas na nossa experiência, esse sistema que é conhecido como xamanismo é um caminho de autoconhecimento, de integração com um todo, né? Consequentemente, de expansão de consciência, entende? Então, é nesse sentido, né? Você, dito isso tudo, Kaká, eu pergunto qual que é o seu lugar de pertencimento? Meu lugar de pertencimento, Hum. o meu lugar de pertencimento é a Terra, né? É, mas ao longo, eu tenho 59 anos e na primeira fase da minha vida, vamos lá, nos primeiros 20 anos, eu posso dizer para você que passei procurando um lugar de pertencimento, né? E depois, na sequência, eu encontro um lugar de pertencimento, né? Quando eu passo por determinados processos iniciáticos, né? Dentro de uma cultura que é milenar, que é ancestral, né? A cultura dos meus parentes Guarani. E ali ajustou, assim, no meu caminho, um lugar de pertencimento dentro dessa cultura e com esse pertencimento de uma identificação com a visão ou as visões de mundo ligadas a esse pertencimento. Mas com o passar do tempo, e pelo fato de eu ter sido uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver com pelo menos 17 povos chamados indígenas diferentes ao longo desse tempo, e de ter conhecido, não a turismo, pelo menos 12 países no mundo, não é que meu lugar de pertencimento mudou, é que conforme a gente vai acolhendo, aprendendo, vivenciando com outras culturas, existe um ponto que se alarga, né, nesse pertencimento, né? Isso para mim foi benéfico, porque senão a gente cai na exclusão, né, do outro.
E eu, pelo fato de ter me aberto para diversas culturas, indígenas e não indígenas, eu posso afirmar que hoje o meu lugar de pertencimento é a terra, né? E eu fico bem numa comunidade tradicional, me sinto em casa, né? E esse sentir em casa nessa dimensão cultural, quando eu saio para a experiência com outras culturas, esse lugar já está estabilizado dentro de mim, Que né? bonita resposta. Cacá, agora eu não sei se a resposta vai ser tão bonita, mas aqui já caminhando para o final dessa nossa entrevista, primeiro eu te pergunto se, assim, afinal de contas, você tem alguma visão crítica sobre o nosso futuro? Como é que você está vendo o nosso futuro na realidade, vivido na pele mesmo? Como é que é? Talvez como uma considerável parte de nós, um embate muito grande, né? É, polarizado em, em duas visões, macrovisões que se antagonizam. Uma delas é uma visão de mundo baseada exclusivamente na exploração das pessoas, exploração da comunidade chamada floresta, exploração de uma maneira é, de uma maneira demasiada, para aliviar assim, né? É, é, de aspectos e áreas que nos custam muito caro em termos de desequilíbrio ecológico, desequilíbrio social, desequilíbrio cultural, desequilíbrio psíquico, né? Então, você tem essa macro visão de mundo que tem suas variantes num determinado modelo baseado nesse lugar de explorar, né? E que vai se desenvolvendo em vários sentidos. Esse explorar se desdobra, né, em manipular, em usurpar, em extorquir e mentir e etc., né? E você tem uma outra visão de mundo, né? Que é que não é fundada, claro, no explorar, que é fundamentada numa certa noção de que nós somos um sistema interdependente, nós, seres humanos e não humanos, e que é da qualidade da relação com esses diferentes pares que vai definir um futuro. Essa é a outra visão de mundo que se opera. A polarização não é direita e esquerda, é outra coisa. Não é direita e esquerda é uma filigrana, né? Porque, enfim, direita e esquerda são dois sistemas ideológicos que tanto um quanto o outro já defasados em termos do que a humanidade é hoje enquanto consciência, né? Tanto um quanto o outro, enfim, para mim, ultrapassado, mas que eles representam essa polarização no âmbito maior, né? No âmbito maior, onde um dos lados é um lado que tem uma tendência a considerar esse sistema que a gente pode chamar de teia da vida, esse sistema interdependente que é a vida nas suas diversas dimensões, né? E aí essas diversas dimensões também passa por um reconhecimento de uma tem diversas áreas, na área do saber,
na área da política, na área da ciência, na área, né? Nas diversas áreas que compõem um sistema de vida, nas diversas dimensões, né? E o outro, que ele é exclusivamente baseado na exploração, e aí exploração econômica, exploração cultural, exploração social, exploração... o que está por trás dessa exploração? É um determinado nível de consciência que está centrado na escassez. Então, eu preciso ter para mim, guardar para mim, explorar para mim, né? Centrado, mesmo aqueles que são aparentemente de muitos recursos econômicos, mas centrados numa escassez, né? Não é a ideia de que eu preciso garantir o meu, né? Sejam, eu vou mencionar aqui, não, né? Seja, por exemplo, um Trump, que é um Donald Trump que tem tudo, que tem, mas as suas ações são ações de escassez, de que eu preciso dominar aqui, dominar ali, teu poder aqui, para garantir o meu futuro, Uhum. né? E o dos meus, Sim. né? Eu remeti a uma figura na política, mas eu não estou falando de política, porque é um modelo que nos ajuda a entender isso que eu estou dizendo, né? Que representa isso. No Brasil também, né? Não vamos precisar citar nomes, né? Então você vê essas duas macrovisões de mundo se antagonizando, né? O outro nome talvez fosse Mahatma Gandhi. Um outro nome, Mahatma Gandhi, Outro eu diria também Nelson Mandela, Nelson Mandela. né? Uhum. Para, né, dizer de um lugar também que é da política, mas de uma pessoa que realmente, quando teve a oportunidade de ocupar um lugar, né, de poder, ele, eu falo isso, eu tive na África do Sul em outubro, fazendo uma série de trabalhos lá, ouvindo, escutando pessoas das mais diversas camadas, né? Ele realmente teve uma capacidade de entender essa teia da vida e de aplicar isso na política. Isso é uma coisa raríssima. Não acredito que haja um outro político que faça isso, que seja capaz de fazer isso. Ô, Cacá, para a gente fechar a nossa conversa, eu te pergunto se você teria alguma mensagem. Você que é um autor, você é um autor, né? Você tem várias obras publicadas de Sim. segmento infanto-juvenil, tem bastante, né? Então, não sei se teria alguma mensagem que você pudesse passar para as crianças de uma maneira geral, e assim a gente encerra a conversa. Sim, sim. É, eu me preocupo muito, né, com as crianças, com essa dimensão da infância. Tanto é que uma considerável parte da minha literatura é dedicada às crianças e que tem um objetivo, independente dos temas que eu trago, né, nas diversas obras, mas que tem um objetivo, sim, de fazer com que, de alguma maneira, a criança não perca o seu amor próprio, né? É, e esse poder maravilhoso da imaginação, né? Que todos nós, na nossa etapa de criança, colhemos, né? Ancoramos, e num determinado momento da vida, as situações da vida nos leva a desenvolver um desamor, né? Por nós mesmos, uma baixa autoestima, né? E tolher
a nossa capacidade criativa a tal ponto de não ousar sonhar e não ousar esperançar, né? Então eu me ocupo assim com as crianças, assim, não percam esse amor por si próprio e esse poder de ousar através da imaginação, poder de sonhar.